Olá a todos, estamos aqui mais uma vez na medida certa, com a memória certa, com as pessoas certas, né? Memória na medida certa para falar sobre a manifestação do réu, a manifestação do investigado, a manifestação do acusado. Nós temos aqui hoje o Alberto, doutor Alberto, advogado em Canela, Gramado, região da Serra, advogado criminalista. Nós temos o doutor Márcio Seabra, advogado criminalista na Serra, também tem uma carreira bem consolidada no norte do país. E nós temos o Felipe Stalbicano, delegado de polícia de Lajeado, e eu, Igor Mirim da Silva, defensor público de Gramado. E hoje a nossa conversa é sobre isso. Quando a manifestação de alguém que está sendo acusado, ou ele está respondendo um processo criminal, em que momento que a manifestação dele é uma ponte, é um escudo ou é uma armadilha? E para começar essa nossa conversa hoje, nesse momento, eu questiono vocês sobre a seguinte situação. Como é que vocês conversam com alguém que está numa situação de responder um processo criminal? Como é que o delegado conversa a primeira vez com alguém que ele está sendo acusado? Como é que tu conversa com o teu cliente? Como é que tu conversa com o teu cliente? Essa é a minha pergunta, porque eu faço um parênteses uma vez, Cano, Seabra e Alberto. Eu fui atender um médico que estava muito nervoso para uma audiência criminal. E eu falei, doutor, tenha calma. Tá tranquilo, eu vou lhe orientar, o senhor vai falar o que o senhor deseja, o senhor não vai ficar nervoso. Ele falou, mas se tu estivesse numa mesa de operação, eu te diria isso. Porque lá é o meu mundo, mas aqui não é o meu. E eu entendi que estar no fórum, estar numa delegacia, é um ambiente conhecido meu, mas não é dele. Então tem pessoas que ficam nervosas porque não estão acostumadas a conviver com o nosso ambiente de trabalho, que é o fórum, a delegacia, né? Então, passo para vocês. Alberto te apresenta e nos responde essa questão, depois o Seabra e depois o Felipe Stalbicano. Grande doutor Igor, Felipe, doutor Márcio, satisfação estar com vocês. Bom, sou Alberto, sou advogado criminalista em Canela, Gramado, Rio Grande do Sul, enfim. E respondendo a tua pergunta, o gancho que tu trouxe para mim é fantástico. De fato, para nós é muito natural estarmos numa delegacia, estarmos em um fórum, e eu sempre parto do princípio de que o cliente ele não tem essa vivência e que, tendo feito algo ou não, em algum nível ele vai se sentir injustiçado. Ou foi demais, ou não foi bem assim, ou foi de outra forma. Eu sempre ouço dizer que uma moeda ela tem dois lados e uma bordinha. Então, nada é tão simples quanto parece. É possível que a pessoa, mesmo sendo inocente, ao falar, ao se sentir dessa maneira, ela se equivoque em alguma coisa. Por outro lado, o que é a minha premissa, assim? A gente tem que ser colaborativo. Eu não vejo em nenhum cenário, o Dr. Felipe pode me confirmar, eu acredito, mas em que eu vou chegar numa postura de confronto, onde eu vou chegar agressivo numa delegacia, eu vou ter algum benefício. O processo ele vai se decidir, ele vai ser construído aos poucos. Então, a nossa primeira conversa, o nosso primeiro momento é de trazer o mínimo de previsibilidade para o cliente. Olha só, de fato é uma acusação criminal, você tem que prestar esclarecimento sim, a gente vai definir se tu vai ficar em silêncio, se tu vai falar. Boa. Talvez a gente fique em silêncio na delegacia, mas depois eu faça uma manifestação escrita para que não fique sem dizer algo, porque também me parece que é inerente do ser humano esperar explicações. Embora o silêncio seja um direito constitucional, que todos sabemos, me parece que é natural que a pessoa tenha algo a explicar. Perfeito. E o tempo nem sempre está a nosso favor. Às vezes um processo que vai demorar 2 ou 3, 4 anos, a pessoa vai ficar vivendo com essa angústia. Então, qual que é a primeira ideia? Trazer racionalidade. Olha, a acusação é tal. Dessa acusação pode ter tal, tal e tal desfecho. Uma possível pena para um cenário ruim é tal. Tá, agora a gente colocou em pratos limpos. Tu montou o cenário com ele ali. Esse é o cenário. Entendi. Então, vamos ficar em silêncio agora porque é muita informação? Tá, tudo bem. Mas, então me deixa escrever algo. Perfeito. Deixa eu escrever do jeito certo qual que é a nossa primeira perspectiva sobre o que está acontecendo para tentar impactar já na opinião do delegado ou do promotor. Enfim, tentar chegar num ponto onde sequer haja denúncia.
Se a gente consegue essa primeira vitória, que nem sempre é possível, tá resolvido, acabou o problema da pessoa. Porque depois que vem uma denúncia, e aí talvez vocês concordem comigo, eu entendo que a gente já tá largando atrás. Porque daí já tem investigação, eu já não fui bem, alguma coisa eu não expliquei direito. Ah não, o promotor já se convenceu de que aquilo que a investigação mostrou não foi boa para mim. Certo. Então, quando chega no juiz, embora o juiz seja um terceiro neutro, se for pensar no aspecto teórico, eu entendo que ele é o terceiro filtro de validação que a minha acusação está passando. Entendi. E eu já perdi nos 2 primeiros. Então, como vai ser a minha postura nesse começo? Entendi. Então, eu acho que a conversa é muito nesse sentido. Tu falaste uma coisa muito importante, Alberto, e a gente tem muito estudante de direito que nos acompanha, e tu falaste algo muito interessante. A pessoa, quando ela está sendo acusada, aquilo ali na cabeça dela, doutor Cano, doutor Seabra, é um vespeiro. Ela não sabe o que vai acontecer. Eu vou ser chicoteado, vou me arrastar no asfalto, vou ser preso, o meu vizinho vai me acusar, o meu filho não vai me olhar na cara. Ela tem questões emocionais, práticas para lidar, e é normal do convívio de sociedade, em algum momento da tua vida, ter algum problema criminal. Sim. Tu pode bater alguém no trânsito e causar uma lesão, enfim, e faz parte dessa convivência em sociedade, tu entender que isso é um processo natural. Alguém está te acusando de alguma coisa, não quer dizer que tu seja culpado. E o que tu está falando, Alberto, é sensacional no sentido de que tu traz a previsibilidade. Uma pessoa que muitas vezes é ignorante no direito, leiga no direito, ou até que saiba algo, tu deixa escancarado o cenário para que ela possa se comportar, não mediante a sua imaginação, mas sim em cima de um cenário previsível. Excelente. E eu queria completar só. E eu ia te perguntar isso aí, o que tu faz? Eu queria só completar com o que o Alberto falou muito bem, e tu completaste agora, mas eu me lembrei de alguns casos, por exemplo, que o doutor Felipe está aqui como delegado, e isso acontece muito. Qualquer um de nós podemos receber uma intimação para comparecer a uma delegacia. Qualquer um de nós para prestar depoimento. E a função de comparecer a uma delegacia é para prestar depoimento para esclarecimento. Aí a polícia, ela quer naquele momento respostas, esclarecimentos. Não quer dizer que você é culpado. Então, quando a pessoa não está acostumada, e a maioria não está acostumada a ir a uma delegacia, recebe uma intimação, eu já vi muitas vezes ela ficar desesperada e acaba até ligando para a delegacia, o que aconteceu e tudo. Não, compareça aqui, que aqui você vai saber. Isso acaba com a pessoa. Já não dorme. Já não dorme. Já acabou com a noite da pessoa. Ela já fica desesperada. Quando você comparecer aqui, você vai saber do que se trata, pronto. Então é por isso que eu sempre prezo e sempre falo que a defesa começa na delegacia. A pessoa não está acostumada, então ela precisa ter um advogado para acompanhar. Não quer dizer que ela é culpada, mas para orientar, para acalmar, para ir lá, para saber do que se trata, para ajudar a resolver o problema. Não é que muitas vezes a pessoa não é culpada de nada, então precisa esclarecer. Perfeito. Então ela perde a noite com isso. O doutor Alberto falou de previsibilidade. Tu está falando de objetividade. É isso? Sim. E ela, eu tô falando um caso concreto de que onde se recebe uma intimação e a pessoa não sabe do que se trata, tenta saber antes de contratar um advogado, tenta resolver sozinha, Que vai gerar mais angústia, né? mais ainda, porque ela vai chegar lá, ela não sabe do que se trata, não sabe nada. Ela não sabe se ela fala, se ela não fala, do que se trata, Então, assim, é importante ter uma pessoa qualificada ao seu lado lá na hora, até para conversar com o delegado, para ver, para tirar dúvidas, para saber os documentos necessários para resolver aquele problema, não é? Então, por quê? Porque daquele momento onde ela ainda é inocente, ela pode virar alvo do que ela venha falar, até de forma emocional, né? Emocional. Falar bobagem e virar adentrar um processo ali, virar, no mínimo, uma testemunha, um acusado. Como é que as pessoas chegam para ti na delegacia? Desesperadas. Felipe, elas chegam nervosas? Como é que é? Tu que trabalhaste em Lajeado, Venâncio Aires, como é que é o ambiente policial quando uma pessoa chega lá querendo saber informações? Essa preocupação das pessoas, ela existe, assim,
essa ansiedade das pessoas, ela existe e ela é natural, né? Assim como tu contaste a história do médico, eu também me recordei de certa vez que eu fiz uma cirurgia e no momento da anestesia, o médico... Eu comecei a questionar o anestesista sobre várias coisas e procedimentos e aí ele me segurou o braço e disse assim, tu nos contrataste, né? Então relaxa, que a gente sabe o que faz. Mas é aquela história, não é o meu campo de batalha normal. Tu já estavas agindo Né? no teu campo investigativo, Exato, né? então ali não é o meu... Não é por onde eu transito. E por óbvio, isso gera um pouco de ansiedade nas pessoas e de preocupação, porque eu não sei como aquilo vai se dar, né? Ambiente de delegacia Será uma de polícia. surpresa aquilo ali. O ambiente de delegacia de polícia, o ambiente judicial num fórum, não é diferente, né? A pessoa não sabe o que vai se dar por ali. Nós mesmos, quando vamos para alguma audiência, no caso do advogado como advogado, nós vamos muito para ser ouvidos, né, como policiais. Por mais que isso nos seja comum, sempre gera uma apreensão, uma ansiedade. Por quê? Porque nunca se sabe qual será o desfecho daquele andamento, daquela audiência. Porque sempre existem meandros e circunstâncias que vão acontecendo ali, né? E, de fato, muitas pessoas, assim, eu diria que a grande maioria, ao se depararem com a questão policial, em específico, elas têm um certo receio, né? É por óbvio, e a gente compreende que isso é natural, né? Com o tempo a gente consegue fazer um filtro em relação a isso, porque a gente percebe, sim, a pessoa ela não virá aqui naturalmente, ela vai ter um grau de apreensão, um grau de ansiedade natural daquilo, né? E aí entra a questão que foi levantada aqui do profissional da área que tem... Eu sempre penso no papel advogado, né? Nós na polícia também temos isso, mas o advogado muito mais, que para além do nosso serviço jurídico, nós temos uma questão emocional ali. Perfeito. E de tranquilizar aquela pessoa. Para muito além de uma defesa, de uma acusação, é de transmitir segurança para aquela pessoa, né? Assim como esse médico que me anestesiou, para muito além da anestesia que ele me fez, ele teve a habilidade de me tranquilizar. Excelente. Te acalma, nós estamos fazendo nosso... Nos contrataste. Mas isso é tão importante do que vocês estão dizendo aqui, porque o doutor Alberto mencionou a questão da necessária previsibilidade. Eu estou me imaginando aqui, se eu contrato alguém para construir uma casa para mim e alguém me fala todo o processo da construção da casa até me entregar a chave, isso me tranquiliza porque eu entendo que aquilo ali é um ritual, é um procedimento que vai ser adotado. O doutor Seabra falou da questão da objetividade. Eu acho perfeito. Para mim, é um dos pontos que eu mais trabalho, doutor. Sabe por quê? Quando alguém chega na defensoria me contando o seu problema, a minha cabeça está focada em objetivar. Porque é normal que no relato tenha excessos, tenha impressões, tenha sentimentos. Ela não sabe o que é importante. Então ela acaba contando toda uma situação. E eu, como técnico da área, me atenho àquilo que é essencialmente importante. Então, objetividade também ajuda, porque, pensa bem, é como se uma pessoa chegasse no escritório de um advogado, na defensoria, ou numa delegacia de polícia, com 4 mochilas. E eu digo para ela assim, ó, essa mochila aqui não me interessa, essa aqui não te interessa, fica só com essa aqui. Tu já faz com que ela entenda daquele universo que ela está preocupada, o que realmente tem relevância, que é o que o Dr. Seabra falou. O delegado Felipe Cano falou um negócio muito interessante também, que eu achei, que eu gostei muito de ouvir, é a questão da necessária preparação emocional para aquele momento ali. Ele exige uma preparação emocional para que tu entenda a responsabilidade de estar ali, mas também entender que é uma coisa normal, são pessoas que vão te atender, é um ambiente normal. Eu me lembro de um livro, doutor Felipe, e agora eu começo a conversa por esse lado aqui. O livro O Estrangeiro, de Albert Camus. Esse livro trabalha em cima de uma ideia onde uma pessoa, não vou dar spoiler aqui, o livro se desenvolve na volta de um personagem que ele não é
digamos assim, sacudido pelas emoções de uma maneira natural. Morre a mãe dele, ele não tem aquele pensamento assim desesperado, ele tem um comportamento emocional diferente. Quando ele tem uma situação no livro que ele se defende e age supostamente em legítima defesa, e ele vai a julgamento por ter matado um árabe, a grande questão do livro é o quanto que ele é julgado pelo crime e o quanto que ele é julgado pela personalidade dele. Por quê? Porque no depoimento dele e nas interações que ele tem, ele demonstra frieza e uma calma que não é comum. Nós aqui estamos falando de um lado que é o comum, a pessoa chegar nervosa, vulnerável, né? E isso nos leva à figura romana do advogado, né? Do rábulo, aquele que ia contigo, né? O intermediário da tua causa para te representar para o julgador. Agora eu faço ao contrário contigo. E se a pessoa chega preparada demais, calma demais, isso te preocupa? Isso gera algum tipo de problema? Isso leva a um pré-julgamento? E como tu te comporta quando uma pessoa chega muito preparada para aquele momento ali? Isso acaba de ponto contra ele? O delegado pensa assim de repente, esse veio preparado. Esse veio coisa aí com um advogado preparadinho. Assim, não é. A gente não. Eu penso que nenhum de nós consegue dissociar o discurso da pessoa ali naquele momento, né? Por óbvio, né? A mensagem ela extrapola muito mais do que o que está sendo dito, né? E assim como foi dito ali no início, né? Na questão do sujeito que fica em silêncio, daqui a pouco é natural que vai se criar uma interpretação em cima daquilo, por mais que nós saibamos que tem uma presunção de que aquilo ali não deve depor contra ele. Mas já gera algum pensamento. Exato. Né, E assim, o quanto é importante, no caso do acusado que se dispõe a falar, de explicar as situações do que ele acabou se envolvendo, porque assim, já aconteceu comigo diversas vezes, assim, não é algo raro. Durante o interrogatório, nós já ouvimos, digamos, num auto de prisão em flagrante, já se passou todos os depoimentos e o último é o interrogatório, de eu voltar atrás dizendo, não volto, eu vou permanecer com a ocorrência, vai ser investigado, vai ser instaurado inquérito, mas a autuação nesse momento eu vou deixar de fazer. Porque a prisão em flagrante ali. Exato, sim. Por várias circunstâncias que aqui estão acontecendo, né? Até como tu disseste, Igor, a questão é que as pessoas que não são do meio jurídico, volta e meia, elas te trazem um monte de mochilas e um monte de histórias, né? E isso não é incomum em delegacia de polícia, principalmente em plantão policial, onde a gente trabalha com a imediatidade dos fatos, né? E que tu vai decidir uma prisão em flagrante, e aí o sujeito conta, não, mas ontem aconteceu tal coisa, semana passada aconteceu tal coisa. Eu disse, ok, eu compreendo, mas para que eu tome a decisão da lavratura de uma prisão em flagrante, de autuar alguém e encaminhar para um presídio nesse momento, eu preciso da imediatidade do flagrante. Eu não vou levar em conta o que ele fez na semana passada. Né? Nesse primeiro momento, não. Nesse primeiro momento, não. Mas então ele não vai responder. Não, ele vai responder. Isso não, nós estamos tratando de uma objetividade agora, aqui, nesse momento. Então, também se precisa esse filtro, né? E aí que eu coloco o quanto importante é que daqui a pouco essa pessoa possa vir a prestar esclarecimentos. Sim. Né? E demonstrar isso aí. E aí, como tu disseste antes ali, a gente sempre lidar com pessoas, né? Sim. E assim, como é bom para o nosso trabalho policial quando nós temos ali um profissional qualificado que tem condições de interagir com a gente, né? Certo. Porque a gente percebe assim, tem muita gente, muitos advogados, normalmente a gente percebe assim, pessoal mais jovem assim que está ingressando na vida criminal jurídica, né? Da atuação. Que tenha uma ideia
de que muita coisa se ganha no grito, Sim. no confronto, né? Aham. E aquilo ali, e não é uma opinião isolada minha, ou policial, ou conversando com amigos que são É minha, juízes. inclusive. Eu, como também. advogado, sobre isso. colono com o teu pensamento também. Aquilo cria uma animosidade, ela cria Uma barreira. uma barreira entre as pessoas, né? Aham. Porque eu estou tentando me impor, porque, né? E na verdade ali nós não estamos disputando autoridade, né? Por mais que algumas pessoas acreditem que sim, mas na verdade não é isso. Cada um tem uma função ali, né? Nós temos uma função que e como é bom e qualifica inclusive o nosso trabalho, um profissional que tenha essa percepção de dialogar ali com a autoridade, a audiência Sim. da mesma coisa, né? Não é incomum também nós, quando somos ouvidos como testemunhas em audiência, né? De advogados que tentam a todo Sim. custo uma pressão e criar um clima, mas então a polícia fez isso e aconteceu aquilo, sabe? E assim, causa um desconforto e a gente percebe assim que aquilo não fica muito. Eu acho porque que pessoaliza, eu acho que deve existir, antes de mais nada, o respeito às pessoas, o respeito às profissões e falando no que tu estás, completando o que tu estás dizendo, apesar de, eu acho que todo mundo tem que saber as suas prerrogativas, o advogado sabe as suas prerrogativas, mas, é o que eu sempre digo, quando nós chegamos, e eu já falei esse assunto antes, entre nós, quando nós chegamos numa delegacia, quando nós chegamos a um fórum, na frente de um magistrado, nós estamos na tua casa. Então nós temos que respeitar a tua casa, nós temos que respeitar aqueles ambientes. Tudo bem, diz lá que eu posso transitar em tudo quanto é canto, posso fazer e acontecer, entre aspas. Mas, claro que eu tenho que respeitar a autoridade policial. Eu Sim, tenho que tá ter te uma referindo- cordialidade. Tá te referindo àquelas Há uma situações da situação- OAB ali, da Estatuto da prerrogativas onde o advogado, pegando esse gancho dele falar que tem advogado que chega querendo gritar, falar e acontecer, não, eu sou completamente contra isso. É claro se tiver uma coisa muito evidente, mas isso são assim, poucas as ao vezes que meu acontece, ver, né? Ao meu ver, Nós sempre o temos- quanto isso demonstra insegurança. do insegurança. De querer sair gritando, de sair, quer dizer, não tem Porque- argumentos para... exato. Né? E eu acho que é por aí, tem que chegar com respeito. Ao meu ver, existem dois tipos de atuação, uma na delegacia, uma no fórum. O da delegacia, justamente aquela de contribuir, como não existe o contraditório dentro do inquérito policial, mas o fato lá é contribuir, é ajudar, é tentar, naquele momento, às vezes se consegue resolver alguma coisa. Tudo bem que é juntar documentos e fazer alguns requerimentos. Mas da feita que passa para o fórum ação penal, aí já se vai para outra esfera. Então, assim, existem dois momentos de defesa. Eu acho isso que Ali é contribuição. Seabra, o que tu está falando agora é muito importante, tá? Eu faço esses realces para quem está nos ouvindo agora, que esteja começando na carreira. Acredito que a pessoa mais experiente já tenha isso, né? É como se nós vestíssemos roupas diferentes. Quando está na delegacia, além do respeito ao ambiente, né, que não é o teu local de trabalho como é para um policial que está ali, então tem que respeitar aquela casa, como tu mencionaste, ali exige é como se tu incorporasse ali um comportamento. Eu estou chegando na Né? tua casa, Exatamente. né? Tem que respeitar. Mas o que eu quero agora realçar é uma outra situação, que é o seguinte, e quando o acusado de um crime, de uma maneira geral, né, já réu em processo, já acusado num inquérito, como é que vocês costumam se comportar quando a pessoa que está sendo acusada, ela traz um dilema humano para o teu aconselhamento? Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou em Venâncio Aires como defensor público. Na época, o Dr. Felipe Stalbicano era o delegado de polícia de Venâncio Aires, e um rapaz acusado por ter matado um outro rapaz no interior do município a pauladas. E eu vejo a narrativa dos fatos, a investigação, e percebo que o delegado, em alguns momentos, ao ler o inquérito, eu senti que o delegado tinha dúvida se ele realmente era a pessoa.
Mas ele, todo o tempo, confessando, todo o tempo dando detalhes do fato, mas, ao mesmo tempo, eu senti o delegado com uma certa resistência àquela confissão. E eu pensei, o que o delegado viu que pudesse ter alertado isso? Bom, começo a estudar o processo e percebo que, no fundo, tem muitas incongruências e chamo o réu para conversar. Ele estava em liberdade e falo, tchê, eu sou um padre. Eu, como defensor público, eu tenho que saber o que aconteceu. Eu nunca peço para um réu ou para um acusado, nunca peço para ele me dizer assim, me diz a verdade. Porque tem a verdade pessoal, tem a verdade processual e tem a verdade universal. Eu só pergunto se eu não vou ter surpresas durante o processo para não passar vergonha. Exatamente, porque assim, a verdade universal é o que aconteceu. A verdade pessoal é a verdade que a pessoa encaixou numa narrativa. E a verdade processual é o que está no papel. E eu falei para ele assim, tchê, não fecha aqui. Porque olha só, tu é um cara pequeno, magro. Tu levantou um moeirão de cerca, que é uma coisa pesada. O cara que foi agredido era um cara mais forte do que tu. Ele não tinha problema contigo, nunca teve. O problema que ele tinha era com teu irmão. Teu irmão é um cara mais alto, mais forte do que tu. Quem não tem álibi é o teu irmão. Tu tem álibi, apesar de ter confessado. Quem tem uma ficha criminal um pouco mais extensa é o teu irmão. Tu não tem nem nada. Foste tu mesmo que cometeste esse crime? E aí ele me diz o seguinte, doutor, não fui eu. Eu estou abraçando uma acusação que é para o meu irmão, porque se ele for preso, ele tem filho, ele tem esposa, ele vai ter problemas, eu sou sozinho, sou peão de distância, não tem problema nenhum. E o delegado tem que acolher o depoimento dele. Mas agora eu pergunto, assim, nesse caso concreto... Fechar o inquérito. Mas aí vem a grande pergunta, nesse caso concreto, Alberto, como é que o doutor Alberto reage? Ele aconselha o ser humano, ele aconselha a reação dele em relação ao que está posto no processo, ao que ele deve se comportar como ser humano, compreende ele, tenta mudá-lo de opinião. Como é que tu agiria nesse caso e como é que tu orienta o teu réu, o teu acusado, o teu cliente, quando ele te justifica o porquê fez e tu precisa dialogar com ele a partir dessa narrativa que ele criou? Que pergunta delicada, hein, doutor? É, né? O que eu penso, assim? Não existe advocacia sem entender antes o lado humano. Por mais que haja ali uma acusação, que tenham fatos concretos aos quais eu tenho sim que me reportar, eu preciso entender minimamente as razões pelas quais aquilo aconteceu. Esse caso que tu traz, ele é mais extremo. Ele é um caso de realmente a gente ter a comprovação e ter os motivos pessoais dele para querer assumir esse crime. Mas, em casos em geral, tá? Em que eu entendo que uma pessoa ela justifica por N motivos o porquê fez aquilo, eu volto um pouco na questão da previsibilidade, de dizer, olha, por mais que eu explique isso, nem todos esses pontos são relevantes para a gente ter um bom resultado no processo. Agora, eu também entendo que se eu não acolho essa dor dele e eu não falo, se eu não justifico de alguma forma o porquê dele ter feito aquilo, eu também vou estar falhando. Porque meu trabalho, muito além de processual e técnico, ele também é representar a voz dessa pessoa. Então, qual é a regra que eu coloco? Isso não vai atrapalhar. Por mais que não agregue tanto, tá ali, tá dito, é a tua razão. É teu direito que a tua verdade seja trazida para a autoridade. Sim. O que eu não posso... De não julgar a narrativa da pessoa, nesse sentido. Exato, mas claro, com cuidado para que isso também não prejudique. Eu tenho que ser racional, eu tenho que ser objetivo. Olha só, a gente tem uma situação aqui que vai te trazer uma pena de 5 anos. Agora, se eu conto isso, eu vou estar dando abertura para uma emenda na acusação, para que se possa entender outros crimes que daí derivam. Então, para mim, a minha pergunta eu não pra posso permitir que tu faça. A minha pergunta para ti é o seguinte: quando a narrativa do acusado e da pessoa que está ali no teu escritório, quando a narrativa dele fecha uma porta de defesa, fecha uma estratégia de defesa, qual é a postura
que tu tens como advogado. Porque, nesse caso, o que ele está querendo me dizer? Eu não posso alegar legítima defesa, porque ele está me dizendo que não foi ele que fez. Perfeito, negativo de autoria. Ele me fechou uma porta argumentativa que é: eu não tinha relação com esse cara. Então, eu não tenho como alegar isso. Eu não tenho como alegar que ele se defendeu de um cara mais forte que ele. Eu não tenho como alegar, por exemplo, que ele reagiu a este cara depois de apanhar, embora ele tenha se vingado, ele agiu com violenta emoção, Perfeito. porque já tinha apanhado 10, 15 vezes. Ele está querendo me dizer assim, ó, eu não faço parte desse processo. E eu estou conscientemente produzindo uma fraude processual aqui, mas para salvar alguém. Qual é o dilema que eu te coloco aqui? Como fazer com que haja esse acolhimento da razão dele, porque ele está tranquilo, porque ele criou uma narrativa na cabeça dele que ele está fazendo um sacrifício pelo irmão. Como tu trabalhar com isso sem julgá-lo, no aspecto humano, né? Mas ao mesmo tempo sem perder oportunidades de defesa. Porque nesse meu caso, era um júri. Perfeito. E eu vou pro júri com o quê? Porque a tua tese correta seria negativo de autoria. Exatamente. Porém, Mas ele não quer que eu faça ser isso. autor. Ele não... É um cenário extremamente... E aí, no júri, o que eu fiz no júri? Foi dizer que ele, ao falar para os jurados e para o juiz, dissesse que não era ele e que o verdadeira pessoa ele não podia dizer, porque ele gostava dessa pessoa, e dizer que se ele fosse condenado ele aceitaria o resultado, mas não era ele. Para me dar a brecha de defendê-lo com a negativa de autoria sem prejudicar o irmão dele, que ele queria realmente salvar. Muito estratégico. Mas aí, então, eu acho justamente isso. A nossa função como advogado é mostrar para a pessoa, por exemplo, ele quer fazer isso. Então, mostrar todos os caminhos existentes. Boa. Tá? Todos, e como tu mostraste, todos os caminhos existentes, a gente não vai conseguir mudar a cabeça de ninguém. Então, qual é a nossa função técnica? Mostrar os caminhos e as suas consequências. Então, o que ele quer fazer? Você quer tomar este caminho? Então, vamos tomar esse caminho. Eu não tenho como... você quer, mas você não vai fazer esse caminho, não vai tomar esse aqui. Não, se ele quer este caminho, vamos trabalhar em cima deste caminho. Agora é mostrar todas as consequências. Caminhos e consequências. Você quer assumir? Então vamos trabalhar em cima desta tese para você. Eu acho fantástico. Então é mais ou menos assim. Porque a nossa função Perfeito. não é ali mudar e julgar e colocar as nossas concepções e o que se fosse eu, faria tal coisa. É o cliente, o que ele quer fazer, não é? Mas aí tu ficas de coração aberto, que tu estás fazendo o teu trabalho, mostrando todas as consequências e o que irá acontecer. Mas sabe qual é o desafio, doutor? É a gente tratar o processo, acolhendo sim narrativas, mas sem subestimar a inteligência de quem está do outro lado também. Eu vejo que muitas vezes o advogado tem a sana de absolver a qualquer custo. Então, o que eu vou trazer focado aqui... no resultado, Eu vou absolver, só que a situação ela é inconcebível. Nitidamente, qualquer pessoa que ouvir a situação chegando da maneira como a qual o cliente está trazendo, vai optar por condená-lo no final. Então, eu também não posso ser tomado por esse espírito de não. A qualquer custo eu vou trazer. Porque isso descredibiliza não só a narrativa dele, como o meu trabalho a longo prazo. Eu tenho certeza que conforme a gente vai fazendo teses absurdas, em determinado momento o delegado, o promotor, o juiz, ele vai perceber que o que vem daqui não vem de forma credível. Então, o que me parece possível? A gente trabalha com uma tese principal, que é aquela que eu acredito que vai trazer absolvição, e teses subsidiárias de acordo com o caminho que o processo possa ir tomando. Então, veja bem, minha tese é negativa de autoria. Se, por N motivos, se entender que foi ele, então ainda tem esse outro cenário aqui que pode conduzir a uma redução de pena. Ah, não, mas veja bem, tem tal qualificadora que não se aplica. E a previsibilidade vem nisso também. Como é que a polícia orienta os seus delegados, ou como é que tu enxerga isso na prática, quando uma pessoa mais velha, por exemplo, que é de uma outra cultura, de um outro momento, chega numa ocorrência de violência doméstica, por exemplo, e dizendo para ti, não, eu bati mesmo porque ela me traiu, usando aqueles argumentos que hoje estão superados, né, mas que há um tempo atrás ainda faziam parte do nosso cotidiano masculino de justificativas, né? Como é que a polícia é orientada nesses casos? Eu sei que tu atende muito locais de crime, né, flagrantes ali, ou locais que acabou de acontecer o crime. Como é que vocês são preparados
para lidar com o impacto do momento dos fatos e para, através dessa conversa, no momento ali da situação, conseguir captar o que é um discurso, digamos assim, um discurso já ultrapassado, já velho, do que é prova. Eu te explico com uma maior objetividade, assim, numa investigação de feminicídio, como separar o que é relevante processualmente falando, quando tu estás no local do fato, do que acabou de acontecer, do que é imaginário popular, do que as pessoas dizem, do que as pessoas acreditam, do que se imagina. Eu sei que tu trabalhaste numa situação de atropelamento, né, onde houve uma morte através de um atropelamento. Como é que lida o delegado pessoa numa situação dessa? Lidando assim com esses conflitos assim dessa relação do homem com a mulher e dessa necessidade que o homem tem hoje de entender que a coisa mudou. Como é que tu trabalha com isso no teu dia a dia, assim? A gente vem de uma sociedade muito patriarcal, né? De uma cultura, né? Essa semana eu ainda ministrei uma aula a respeito disso, na qual a gente estava justamente analisando essa evolução, né, ideológica, que nós saímos lá do Código 16, que a mulher era praticamente incapaz. Depois, em 62, tivemos a edição do Estatuto da Mulher Casada, lembra? Poxa, só o nome já é... Me causou arrepio aqui. Só o nome já é... Instituto da Mulher Casada. O Estatuto da Mulher Casada, né? Olha então, e assim, já aconteceu comigo de o sujeito na minha frente dizer: sim, doutor, eu bati, mas foi na minha mulher. Do tipo, não foi na sua, na do outro, foi na minha. O que tá se metendo? Né? Como assim? Eu pintei o meu carro de azul, mas foi o meu carro, né? Sim. Olha só, cara. Então, ela é minha. Isso já aconteceu comigo. E não é uma coisa assim rara de a gente perceber, né? Nessa aula que eu dei essa semana sobre isso, inclusive uma aluna me perguntou assim: doutor, e aquela lei que falava sobre a defesa da honra? Eu disse: não existe lei da defesa da honra. Isso foi uma narrativa que foi criada. É uma tese, né? É uma tese que foi criada justamente nessa ideia de que, tipo, poxa, a minha honra, né? E assim, também já vi questões de feminicídio, inclusive, no qual a mulher havia traído o marido e ele matou ela, né? Ouvi de mulheres dizendo: bom, mas ela traiu ele, né? Como se aquilo fosse algo tipo um bônus, né? Bom, de fato, traiu, né? A minha pergunta, doutor, é no seguinte sentido: a gente também tem preconceitos, né? A gente está imerso num cenário machista, a gente sabe como é que é, e como o delegado também é uma pessoa que convive com esse cenário, como ele se relaciona quando lida com uma questão que traz esses velhos preconceitos no momento de que ele está trabalhando. Porque imagina só, se alguém diz matei porque fui traído, o delegado coloca isso como motivo fútil ou considera um homicídio simples? Eu peguei um caso em que houve um delegado que colocou um motivo simples porque na cabeça dele aquilo ali era uma coisa aceitável, porque ele estava abraçando um preconceito como algo normal, né? Qual foi o caso de feminicídio que mais te assustou, que mais te impactou, que tu acompanhaste recentemente, e qual era o comportamento das pessoas? E o porquê que ainda nós não temos a figura do advogado que acompanha o local do fato quando há uma prisão em flagrante? Que eu quando vejo as imagens do local do fato, eu não vejo o advogado acompanhando o momento que pode trazer para eles alguns insights, algumas ideias, algumas teses ali, né? Ouvindo ou conversando com as pessoas que estão ao redor. Qual é a tua experiência em relação a isso e qual é a tua visão sobre o trabalho do advogado nesse momento específico? Assim, eu penso que essa narrativa do sujeito, por mais que ele alegue essa, digamos, defesa da honra, esse tipo de coisa, eu acho importante sempre que a gente se coloque isso
nos autos também. Porque, bem ou mal, aquilo faz parte do contexto. Uhum. Né? São as circunstâncias. São as circunstâncias, por mais que aquilo não vá, digamos, eximir a culpa dele, mas aquilo faz parte do contexto, até Perfeito. para que a pessoa que vai julgar esse processo lá na frente tenha noção do tipo assim, tá, eu compreendo porque tu fizeste isso. Tudo é importante, né, É. doutor? Não concordo e isso não justifica, mas eu compreendo como tu chegaste a essa resolução, né? Perfeito. Então isso é importante, isso é bem importante. E a questão do advogado ali, nos meus mais de 15 anos trabalhando com isso, eu acho que eu vi uma vez um advogado que acompanhou um local, né? Que logo em seguida e ele esteve no local. É uma coisa que eu nunca vi e sempre me questionei o porquê não. Por óbvio que digamos assim, a maioria das vezes, naquele momento nós não temos um autor, nós não temos um acusado, por óbvio que não vai aparecer advogado nenhum Mas no naquele caso do momento. flagrante, Mas no caso do sujeito que é preso em flagrante naquele Sim, momento ali, né? Por quê? Porque o local, ele é um... ele conversa, né? Ele conversa, né? E agora, no sábado passado, eu estava num local de um homicídio e até que chegasse perícia, esse tipo de coisa, me deu a oportunidade de conversar assim com de 30, 40 pessoas que estavam ali. Que moravam nas redondezas, que conheciam a vítima, que conheciam, que viram alguém. Gente que a maioria não acrescentou em muita coisa, mas mesmo essas que não acrescentaram, elas me deram o panorama de como aquele meio funciona. Como é que aquele bairro funciona, quem é quem, onde é que vai. Então aquilo Como agrega, ajuda muito, né? Imagina isso por um lado de que alguém que vai defender, né? Poxa, a gente compreendeu isso aqui, né? Então, isso faz uma diferença muito grande, né? Assim como a questão do advogado que acompanha, digamos, uma prisão em flagrante, né? No momento ali que ele está percebendo tudo aquilo, né? Vendo o que acontece, porque assim, me parece muito, digamos assim, incipiente um advogado que vai para uma prisão em flagrante, digamos, mas aqui esse depoimento teve, o delegado não acompanhou tudo isso aqui, não tem assinatura, sabe, se apegando a alguns detalhes técnicos que tipo, poxa, isso é camisinha, né? Mas assim, quem percebe o contexto, né? E vamos pensar o seguinte, às vezes o nosso papel ali é simplesmente de acompanhar e perceber o que está acontecendo. Daqui a pouco a gente não tem um papel mais proativo naquele momento, né? Isso também vai da leitura, né? Se perceber, bom, aqui eu tenho que observar mais do que agir. Exato. Né? Sim. Exato. E aí vem naquela história da ideia de que nós temos que gritar, o advogado bom é aquele que grita, né, na audiência, né, e fala. Eu quero entrar na cena do crime para observar, falar Então, quem é meu assim, cliente. E aí daqui a pouco a gente percebe alguns profissionais tentando assim, justamente pegar esse detalhe aqui, que não teve uma assinatura, que não, sabe? Poxa, Sim. eu penso que não é por aí. Eu entendo que, por exemplo, na área criminal, o fato do advogado criminalista, nem sempre ele está pronto para acompanhar um flagrante, pronto, que eu digo assim, de prontidão, né? À disposição, mas a pessoa, quando ela ingressa por essa área, ela tem que entender desde da academia, desde a faculdade, que ela vai ter que estar de prontidão 24 horas, de domingo a domingo, como um obstetra que está esperando o bebê nascer. Então, esse é um dos diferenciais. E se chamado, que é tudo muito rápido, um flagrante, já vê ali, já leva para o hospital, já leva... Então, assim, quanto antes chegar, é melhor. Então, uma pessoa inicialmente tem que entender isso, o advogado criminalista. Muitas vezes ele não consegue chegar na cena do flagrante, mas consegue chegar logo imediatamente na delegacia, antes do cliente chegar, talvez, e entender isso que o doutor Cano falou, de entender o momento, tá ali, mais para entender, mais para observar. Porque a defesa começa na delegacia. Já aconteceu comigo de eu estar lavrando o flagrante e o advogado chegar com uma testemunha.
doutor, essa pessoa aqui presenciou também, porque de regra, pra contribuição, prisões em né? flagrante, testemunhas, são policiais militares, de regra, né? E ele São os disse, não, condutores esta ali, pessoa tudo. aqui presenciou, doutor, ele é vizinho, ele tem algo a acrescentar. Então ele está contribuindo. Poxa, excelente, Né? né? Claro, às vezes também a gente percebe que vem uma coisa montada Sim. ali para se criar. Mas esse é um papel extremamente importante. Vocês, qual foi o caso que mais te impactou, Alberto? No seguinte sentido agora, avança um pouco mais. Quando falar humaniza o réu? Né? Quando a fala do réu ela é necessária, independente do conteúdo probatório que virá, mas no sentido de humanizá-lo. Eu tenho sustentado que, por exemplo, nas prisões por tráfico, nos processos por tráfico de drogas, quando o réu ele chega no seu interrogatório e fala sobre essa circunstância, ele traz 3 oportunidades para que o juiz observe. Primeiro, que na grande maioria das vezes são pessoas que têm vícios e usam o tráfico como sustento do seu próprio vício. São pessoas que o tráfico não trouxe nenhum benefício financeiro. Eles não têm absolutamente nada, não tem uma televisão nova, então aquilo é uma coisa recorrente, a pessoa está completamente desamparada e perdida. E para tirar a ideia, muitas vezes, de que ele faz parte de uma organização criminosa, no sentido de que ele tem algum tipo de comando e que ele não seja um mero peão. Às vezes, quando o réu ele tem essa possibilidade de falar, ele se humaniza nesse processo. Como acontece muitas vezes também, já aconteceu comigo num processo de lesão gravíssima, uma briga de um bar, onde uma garrafada causou uma lesão gravíssima na vítima, né? Uma perda de função, né? A pessoa teve problema de visão, né? Perdeu a visão por causa dessa agressão, então uma lesão muito grave. E até aquele momento, a narrativa, o que se colocou era um cara temperamental, era uma pessoa egoísta, uma pessoa completamente sem limites. E no seu depoimento ele se humaniza dizendo que a mãe dele era objeto de chacotas na cidade por ter traído o seu pai e isso ter se tornado público. E que a reação dele foi desproporcional, que a reação dele foi realmente fora do que se esperava, mas mediante esse sofrimento que ele já vinha passando, né? E ele não trouxe nada em relação à prova, mas ele se humaniza e descaracteriza um pouco a imagem criada no processo. Então, minha pergunta para ti, Alberto, Esse ponto principal, lá na frente, a defesa utiliza para um enquadramento numa redução de pena, porque isso está lá... Exatamente. A minha pergunta é, quando falar e quando silenciar? Né? É importante falar para humanizar, é importante falar para explicar, mas quando a acusação não é completa, quando a própria acusação tem lacunas, vale a pena o réu completar essas lacunas no seu depoimento? Então, se tu pudesse trazer para nós algum caso marcante em que tu achou que o depoimento do réu mudou o cenário, seja por uma questão de humanização, seja porque ele sustentou uma tese e a sua defesa foi corroborada. O que tu pode nos trazer sobre um caso emblemático que tu tenha trabalhado nesse aspecto? Vou te trazer 2 exemplos um pouco diferentes, mas que vão chegar mais ou menos na mesma conclusão. Até, eu ainda não fiz um júri, sou um advogado jovem, mas por uma feliz coincidência, os 2 crimes contra a vida que caíram para mim foram resolvidos antes desse ponto. Houve absolvição no momento anterior. E os 2 têm a ver com isso que tu está me falando. O primeiro deles trata de um crime onde havia um contexto de separação após o relacionamento de muitos anos. E esse ex-marido começou a perseguir o meu cliente, que era quem vinha saindo com a mulher, então divorciado naquele momento. Em um determinado momento, ele, enfim, causa uma situação de emboscá-lo. Meu cliente tinha porte de arma e ele atira uma vez para o alto, não consegue repelir a agressão e, na sequência, ele atinge essa pessoa.
O processo dura por um bom tempo e vejo como o tempo ele resolve tudo, né? Na audiência, e ambos se olham, tá o réu depondo, que é meu cliente. Não, desculpa, tá a vítima depondo e o réu, meu cliente, sentado ao meu lado. A vítima, que era o marido inconformado, olha para o meu cliente e fala: olha a gente aqui e vê se valeu a pena isso. Eu levei um tiro, quase morri, e tu está aí respondendo. Eu entendo que todo crime ele parte em algum nível de um momento de desproporcionalidade. Algum momento em que tu perdeu a razão, em algum momento que tu cruzou uma fronteira ou emocional ou em relação aos teus instintos, de alguma forma. E para mim isso foi muito marcante, que foi um olhar cara a cara que fez com que ambos tivessem visto que essa fronteira realmente foi cruzada. E o outro caso, eu queria me aproximar muito do que o Dr. Felipe falou antes, no sentido de realmente conhecer o local do fato. Se tratou de uma situação de um possível auxílio que a minha cliente teria feito num caso de homicídio, feminicídio, na verdade. E eu estive no local do fato após alguns dias. A minha cliente, ela era cadeirante. Cadeirante não, ela andava com grande dificuldade de locomoção, andava com uma espécie de andador. Ela era obesa, ela tinha diversos problemas ósseos, enfim. E a acusação é de que ela teria, no meio da noite, se levantado para auxiliar nesse possível crime. Ao ver o local do fato, a gente percebe que é um local extremamente escuro, onde, para ir até onde teria acontecido aquela cena, ela teria que ter subido um morro extremamente íngreme. E que era totalmente incompatível com a função dela, com a possibilidade de locomoção dela. Ela ficou presa algum tempo, e esse foi um caso onde mostrar quem é a pessoa valeu muito mais do que a técnica. Pois levamos o caso, primeiro pedido de revogação da prisão preventiva na comarca, indeferido. Habeas corpus, tribunal, indeferido. Cogitei a Brasília. Mas daí eu pensei, cara, eu tô aqui no escritório, tô peticionando, tô fazendo tese, mas será que a gente sabe quem que tá preso lá no presídio de Caxias? Trouxe todos os lados dela, fotos de quem era a pessoa, fotos da família, enfim, e não no sentido de emocionar. Isso aí, pra mim, Humanizar. pode ser relevante, mas o que é humanizar nesse sentido? É alinhar isso com a prova do processo. Então, olha só, eu sei que não é hora de eu discutir o mérito, tá? Isso eu fui despachar em gabinete. Mas veja bem, a gente tem aqui essa mulher, ela tem mais de 60 anos, ela caminha de andador, ela tem uma condição física totalmente incompatível, e a gente está dizendo que essa pessoa levantou no meio da madrugada para subir um morro, que eu não sei se eu consigo subir, eu faço esportes, e ajudou a matar alguém. Então, sem motivo nenhum aparente. Tá, tudo bem, vamos discutir isso na instrução. Mas essa pessoa está presa há 3 meses e eu não sei quanto tempo ela vai ficar lá. Sim, qual é o risco que ela tá... Por que eu tô te trazendo isso? Sim. Porque se acontecer alguma coisa com ela, a bomba não tá mais comigo. Agora tu tá sabendo, antes tu não sabia. Sim. Eu Então, faço esse é um novo exemplo. pedido para ela e aí vem a decisão positiva. Quero dizer que foi porque se emocionou, porque ficou sensibilizado, ficou com medo de acontecer alguma coisa? Não, não é isso. Mas enquanto eu tô no meu escritório, é muito cômodo para mim, e não adianta eu querer culpar o juiz, culpar o delegado de que a gente está insistindo pela manutenção de uma prisão. Nem sabem quem tá lá. Então, esse é meu papel. Humanizar no sentido de mostrar, olha só, é uma pessoa real que está sendo presa, é uma pessoa de carne e osso, que tem dificuldades, que tem um problema tal, e por tais motivos essa pessoa não representa um risco. Sim. Eu não estou falando de um psicopata, de um feminicida, enfim, casos e casos. Então, usar isso com inteligência, sabe? Eu acho que volta naquela questão, Igor, de ser colaborativo. Para mim, ser colaborativo não é entregar a condenação de bandeja na mão do promotor, tampouco eu concordar com a prisão em flagrante que o delegado está fazendo, não é esse o ponto. Ser colaborativo, para mim, é entender que estar ali naquele contexto não é o dia preferido de ninguém.
Então, eu não vou trazer uma carga totalmente desproporcional para aquilo que está acontecendo. Tá, eu concordando ou não com a prisão, o delegado está fazendo o trabalho dele. A inspetora, o escrivão que está colhendo depoimento, fazendo o trabalho dele. Então, o que é a minha máxima? Delegacia, a gente entra rápido e sai rápido. A gente vai lá, vai depor, vai ser agradável. Se a gente não vai falar por algum motivo, eu não vou dizer, não vou falar porque eu sei dos meus direitos. Não, doutor, hoje eu optei por permanecer em silêncio. Se me conceder um prazo aqui, eu manifesto por escrito. Enfim, não tem problema nenhum. E seguir a vida. Porque o processo, ele não é uma corrida de 100 metros rasos, ele é uma maratona. Então, quanto antes eu conseguir encurtar esse caminho, melhor, mas nem sempre é possível. Entendi. O que eu não posso é fazer com que um ato impensado prejudique tudo. Sim, perfeito. Quando é que vale a pena você abra para o réu ficar em silêncio? No caso do Alberto, ele falou uma boa parte durante uma ação penal, né? Ali a parte da instrução e tudo mais. Eu vou me focar ali na parte policial, no ato da prisão em flagrante. Quando nós corremos, eu falei isso antes aqui, quando chegamos à delegacia, nós não sabemos do que se trata. Não sabemos o que foi apreendido, o que foi as circunstâncias, né, do fato e do que o cliente está sendo acusado. Então, mediante o que ele está sendo acusado, o que foi pego, eu prefiro que o cliente, a maioria das vezes, fique calado. Porque eu não sei ainda do que se trata, eu não sei o que foi apreendido, eu não sei o que ele vai falar ali, eu não sei, eu ainda não instruí ele, eu vou ter ali minutos, de repente, para conversar com ele antes de repente, um depoimento. Então, naquele momento, eu prefiro que ele fique calado até nós termos noção de tudo. Porque ele vai ter tempo de... Já está preso, foi preso em flagrante. Então, a possibilidade ali, naquele momento, dependendo do que foi pego, ele vai ficar preso. Tu está dizendo que o interrogatório não é desabafo. Que o depoimento não é um momento para fazer desabafo ali. É uma estratégia que tem que ser construída desde cedo. Dependendo do caso, se tratando, por exemplo, de tráfico de drogas, não é momento de falar nada. É o meu ver. Foi apreendido. Vamos ver o que é. Foram coisas apreendidas, né? A materialidade está ali. E quem foi, quem não foi, quem mandou, quem não mandou, depois explicamos. É mais ou menos assim. Agora, claro que em outros casos a contribuição é importante, mas porque eu estou falando em relação ao tráfico de drogas que tu citaste. Em outros casos seria interessante de repente falar, mas a maioria das vezes eu peço que não fale naquele momento. Entendi. É mais ou menos assim. Ou seja, na tua visão... Vai ter a oportunidade de se explicar. O acusado, ele não pode completar lacunas quando é tarefa da acusação fazer isso. Isso, e... a minha missão de analisar antes dele falar alguma coisa. Né? Isso eu estou falando em casos de prisão em flagrante, mas em casos de mandado de prisão preventiva, já muda o contexto. Sim, sim. Já temos a oportunidade aí um tempo maior de analisar e já chegar até o delegado para contribuir com documentos, com depoimentos e tudo, mas naquele momento de prisão em flagrante é muito complicado sair falando até o que a gente não sabe o que deve falar, né? Tu te recorda de alguma situação, Felipe, que o depoimento do acusado ali tenha mudado completamente os fatos? Acontece. Tu te recorda de alguma situação assim? Eu me recordo e não é algo, como eu já disse, não é algo raro de acontecer. De durante a oitiva do acusado optar por uma não autuação, optar por... liberar esse acusado naquele momento, isso não é algo raro de acontecer, né? Claro que depende muito da situação, né? Como a gente viu aqui, e muito também, penso que aí a questão do advogado nessa parte é de extrema importância, né? Porque assim, ele também vai dar uma credibilidade ali naquilo que está sendo posto, pois está assistindo aquela pessoa, né? Eu sei que tem advogados com quem eu trabalho que só defendem tráfico, que a gente sabe que são ligados daqui a pouco a alguma questão ali de uma organização, né? Ou seja, defendem sempre os mesmos indivíduos que daqui a pouco se organizam em alguma organização criminosa, que todos são inocentes e por mais que se tenha materialidades, o discurso é sempre o mesmo. Perfeito. Né? Então de fato, aquilo chama atenção, né?
Poxa, todo mundo é sempre inocente, todo mundo sempre foi enxertado, todo mundo, né? Subestima a inteligência, né? Né? Então, assim, Isso mesmo. existem fatos e fatos, né? E como a gente estava falando aqui, quando se tem algo a dizer, né? Isso é muito importante, né? Claro que vai da estratégia Se tem algo da a se defesa. dizer importante, sim. Se não tem, Né? para que falar, né? Exato. Então, assim, é muito relevante isso. E, assim, eu adoto, em prisões flagrantes que eu faço, eu sempre oportunizo, quando há advogado, a possibilidade de, doutor, o senhor quer juntar alguma coisa? O senhor quer redigir uma defesa? Se quiser, tem até um computador aí, pode sentar aí e fazer. Eu anexo ao final, depois do meu despacho, a sua manifestação, e a gente já encaminha junto. Né? Claro que hoje com o EPROC é mais simples de se entrar, mas, poxa, já cai na mão do juiz pronto ali. Vem todo flagrante, vem o meu despacho e depois vem a manifestação. Né? Já sai pronto. Né? Eu acho que isso e isso vai bastante também da qualidade do profissional que está ali, né? Tanto delegado como advogado que estão ali naquela questão do respeito entre as partes que estão ali trabalhando. Eu peguei um caso recente agora, bem que me chamou muita atenção essa questão. Era um processo de júri numa cidade vizinha aqui, onde uma menina ela foi estuprada desde os seus 11 anos de idade por um senhor. E a história era muito triste, assim, sabe quando o processo reúne todas as tristezas do mundo, assim? Ela tinha um pai que tinha um vizinho que era seu compadre de casamento. Ele perde a mulher, fica cuidando da filha sozinho. Ele vem a desenvolver um câncer, acaba morrendo e pede para o vizinho, que era seu compadre, cuidar da filha, junto com uma irmã que ele tinha. E com essa missão de ajudar aquela menina, esse vizinho se aproxima e começa a estuprá-la. Desde os 11, 12 anos, presentes, dinheiros e no começo algo mais numa troca de presentes e usando a sua influência, né? Depois ele começa realmente a usar um pouco mais de autoridade e essa menina ela não aguenta, ela vai várias vezes na delegacia de polícia dessa cidade, eles não conseguem elementos para prender esse senhor, que era um senhor super conhecido na comunidade, respeitado, e ela já farta daquilo ali, ela vai no seu bairro e pede para o traficante do bairro matar esse senhor. Porque ela não aguentava mais. Ela já tinha tido 2 tentativas de suicídio e faz isso. Acontece que aparece depois desse fato, após ela pedir para um traficante matar esse senhor, porque ela não aguentava mais esses estupros, matam um cara que não tem absolutamente nada a ver com o fato, mas estava na frente da casa desse senhor. Tudo errado. No mesmo carro. Não, o cara tá no carro igual ao do senhor, na frente da casa do senhor e parecido com o senhor. Era o dia. Era o dia. Estava na hora errada. Aí eu tô no júri e aí estou no júri, fazendo o júri, e é o depoimento dela. O depoimento dela deixou as pessoas em silêncio no júri, assim, ficou um clima muito estranho, porque ela falou assim, ó, eu não tive a chance de escolher um menino da minha idade, namorar esse menino, me relacionar com esse menino e ter minha primeira vez com um menino que eu escolhesse. Eu não tive essa chance. Né? Eu fui abusada de forma reiterada com a pessoa que meu pai pediu para cuidar de mim na sua falta. E ela estava sendo acusada junto com o traficante que ela teria pedido para matar o cara e junto com uma outra pessoa, né? E a Defensoria Pública nesse caso estava defendendo essa outra pessoa. E me chamou muita atenção o depoimento dela, porque ela disse, não, eu realmente pedi. Mas não pedi, ela disse que não pediu para matar, mas pediu assim, ó, faz alguma coisa para esse cara parar. Né? Só que, claro, tu pede isso para um traficante, que o modelo é outro, faz ele parar, né? Bom, para te resumir a história, os jurados absolveram ela. Sim. Porque entenderam que
o comportamento dela era compatível com alguém que vinha sendo vitimizada ali, subjugada, né? E vitimizada pelo próprio sistema de justiça, né? Pela polícia, pela defensoria, pelo Ministério Público, ou seja, ninguém conseguiu resolver aquele problema para ela. A pessoa que eu estava defendendo também foi absolvida, a gente conseguiu comprovar que ele não fazia parte daquela situação ali, mas é que ele foi visto no local, mas não tinha relação nenhuma, e o traficante em si foi condenado. Mas por que eu estou falando isso? O depoimento dessa pessoa, ela conseguiu juntar 3 fatores importantes ali. Humanizou, que é o que eu estava dizendo, trouxe uma explicação, que é o que tu disse, e o que o Seabra mencionou, ela foi estratégico, porque ela não falou isso para o juiz, no momento da pronúncia. Ela falou isso para os jurados, que é quem realmente vai julgar, né? Então é muito interessante. Nós chegamos aqui ao final, eu peço então que, Alberto, as considerações finais de cada um, para que a gente possa encaminhar aqui o final do nosso programa. Qual é a tua visão sobre o papel humano do advogado ao lidar com uma pessoa e essas questões emocionais que envolvem um processo judicial, né? Que, como tu mencionaste, não é o melhor momento da vida da pessoa quando ela tem um processo criminal para resolver. Como o advogado deve trabalhar a questão emocional? Ou ele deve ficar só na questão processual e emocional não seria tarefa do advogado? Como é que tu enxerga isso? Para mim, Igor, trazer só a questão técnica é uma falta muito grande. Por outro lado, tratar só do emocional também não. Eu vejo que nessa mistura é onde o trabalho do advogado realmente ele pode ser importante. Sim de ser acolhedor, de se ouvir, de dedicar um espaço para que a pessoa possa trazer todas as suas razões, seus medos, seus anseios, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser estratégico e tem que ser técnico. Então, a gente diferenciar o que é importante para a pessoa e o que é importante para o processo. Porque eu entendo que, no final das contas, o que a pessoa procura no advogado é um bom resultado. Porque, ok, ela tá chateada com o que aconteceu, tá preocupada, tá nervosa, mas ela me contrata para ganhar algo. Eu preciso, de alguma forma, conseguir atingir um resultado objetivo para essa pessoa. Eu tenho que ser pragmático. Então, sim, acolho, ouço, respeito, mas pro processo vai aquilo que é importante para resolver a situação. E vejo que, sim, ser muito transparente. Acho que não vou falar dos colegas em geral, falar da minha classe, mas eu vejo que há na nossa área, no direito penal, uma ânsia de prometer resultados, de dizer, não, que tu vai me contratar, eu vou te soltar, tu vai me pagar, mas tu vai ser absolvido, vai acontecer. E eu não acho que o cliente espera isso e precisa disso. Eu acho que isso é brincar com a vida das pessoas. Então, há sim um investimento que tem que ser feito, o processo ele não é um processo barato, e estranho seria se fosse, dada a gravidade do que geralmente se trata uma acusação criminal, mas pode sim ser preso, dependendo do que for. Posso sim fazer todos os pedidos no final de ser condenado, mas vai ser um trabalho forte, vai ser um trabalho técnico, a tua verdade vai ser ouvida. Se tiver que ficar em silêncio, a gente vai combinar isso juntos. Eu vou te explicar por que eu entendo que é melhor, mas tu vai me dar o ok se tu quer isso ou não. Tu vai dizer, Alberto, estou confortável em não falar nada. Então é uma construção. Eu não venço sozinho, mas também não posso dizer que a culpa é sempre do cliente e que o advogado vai ganhar só quando é para ganhar. Eu tenho que ter esse nível de responsabilidade e até vocês vão me entender também, mas de competitividade. É um trabalho, tá? Mas se eu não botar vontade, se eu não botar intenção de conseguir o que eu estou me propondo, eu também aí eu vou entrar mole no processo. Eu não sei falar de outra forma. Então, a gente vai na delegacia e vai ficar em silêncio? Sim, mas por uma estratégia, por um motivo. Então, não por acaso e não por improviso. Por acaso, é para chegar em um lugar, é uma construção. Então, o que eu entendo que é o nosso trabalho, Igor? É mostrar isso para o cliente, ser muito transparente, alinhar a estratégia e executar o plano. A gente realmente é uma construção onde cliente e advogado têm que ser alinhados, transparentes e sem promessas. Prometeu, acho que no momento que tu promete algo que não está na tua mão, a gente já começa a brincar com a vida das pessoas e isso a gente não pode concordar. E completando, Alberto, o que tu estás dizendo,
Não tem como, nós tentamos, que é a prioridade, a parte técnica, quando nós recebemos o cliente no escritório e tudo mais. Mas não tem como não se envolver emocionalmente com isso. Não tem como. A ideia é essa. A ideia é estar de fora, trabalhando na parte técnica, mas cada caso é um caso e nós presenciamos tantos casos, sabe, diferentes um do outro. A gente acaba se comovendo, num bom sentido falando, se contaminando com cada caso daquele ali, se envolvendo, mas sempre estando de fora. Mas não tem como não se envolver. É por isso que geralmente não se deve assim um médico, um advogado trabalhar em causa própria. Porque tu te envolves emocionalmente, tu estás ali abalado emocionalmente, então quem está de fora analisa melhor. Mas voltando ao assunto aqui, não tem como a gente não se envolver. Perfeito. Não tem como não se Eu envolver também aos acho que não é casos. possível. Não tem como. Esse é um envolvimento profissional, por isso que nós somos profissionais, né? Quem já teve a oportunidade, eu já passei por isso, de ser vítima de um crime e acabar me envolvendo com aquilo ali, a gente sabe que a gente deixa de ser profissional. A gente vai com aquela outra, já esquece. É outra coisa, né? Então, a gente tem que ter a percepção, e quando eu passei por isso, eu tive essa percepção que eu disse, não, isso aqui não é para mim. Por mais que eu saiba o que tem de ser feito aqui, Esquece a eu parte percebi isso. Então, é justamente essa, a questão de um envolvimento profissional, né? Por isso que nós somos profissionais. E aí que eu acho que é a grande importância que nós temos nas vidas das pessoas com as quais a gente trabalha. Seja um advogado defendendo, ou delegado investigando, o juiz defender, julgando, porque nós olhamos aquilo com um olhar profissional, com essa distância, né? Então, isso é extremamente importante que se tenha presente, né? E às vezes a pessoa, eu passei por isso, né? A pessoa que está na situação, ela não percebe isso. E ela acredita que mesmo imbuída daqueles sentimentos todos, ela tem condições de lidar com a situação. Não tem. Não tem. Tu só vai enxergar que é um elefante à distância, né? Então Não é tem, importante ter porque essa... o interessante é quando nós estamos numa delegacia, por exemplo, acompanhando um depoimento, ou mesmo no fórum, ali numa audiência de instrução. O interessante é quem está de fora, a observação, a percepção de quem está de fora. Interessante, pode ser a pessoa mais instruída possível, mas quando ela senta naquela cadeira ali, Sim. ela parece que esqueceu de tudo que ela estudou, ou parece que só vale o emocional. Até as perguntas que ela falaria para o seu cliente assim, exemplo, só responde o que te perguntarem, ele esquece. Sim, pelo questão emocional. O médico não se opera, não se auto-opera, né? Então, exatamente. ela, Perfeito. naquele ímpeto de explicar o que aconteceu, vai falar demais. Então, é interessante como funciona a coisa. Questão né? emocional. A questão emocional. Bom, chegamos ao final, então. Encerramos aqui o nosso terceiro episódio, Memória na Medida Certa. Obrigado, Alberto. Obrigado, Seabra. É uma honra, Obrigado, tá? Estar com delegado vocês. Felipe Cano. Um grande abraço a todos.